E aí pessoal, beleza? Eu me chamo Felipe. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como desenhar no meu estilo de desenho. Vou mostrar pra vocês como que eu faço meu desenho, como que é o meu processo de criação. Então um tutorial de desenho aí pra ensinar vocês a como desenhar no meu estilo e que eu acho que vocês podem pegar aí algumas dicas legais pra aprimorar ainda mais o desenho de vocês. Eu já fiz um vídeo aqui no canal que eu dou algumas dicas ali pra vocês de como descobrir o seu estilo de desenho, que eu vou deixar linkado aqui nos cards, que eu acho que pode ajudar também. Mas antes de tudo, não esquece de se inscrever aqui embaixo no canal, nesse botãozinho vermelho, tá escrito em inscrever-se. É só clicar ali pra já se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber todas as notificações de quando sair vídeo novo aqui no canal e já deixar o seu like no começo do vídeo pra não esquecer depois. Então vamos lá que eu vou mostrar tudo pra vocês de como que eu faço os meus desenhos no meu estilo de desenho. Bom, então vamos lá, que a primeira coisa que eu faço é um círculo que vai ser mais ou menos do tamanho do rosto da nossa personagem. E eu traço esse círculo aí várias vezes até eu conseguir chegar mais ou menos no tamanho que eu quero. E após isso, eu traço uma linha ao meio que vai dividir esse círculo ao meio. E então a gente vai ter mais ou menos a base aí do comprimento do rosto da nossa personagem. E a partir desses dois elementos, então, eu começo a dar o formato do rosto, que eu gosto de trazer o formato do rosto um pouco mais redondo mesmo aí para as personagens. Eu gosto desse formato de rosto e eu levo em consideração, então, o círculo e a linha que a gente traçou ao meio para trazer esse elemento do desenho. E a partir disso, então, eu vou construindo aí os próximos elementos e eu gosto primeiro de fazer um lado e depois fazer o outro lado do rosto, aí como vocês estão vendo no vídeo, que eu acho que eu consigo deixar um pouco mais simétrico esse desenho. Eu não sou muito aí da simetria, mas eu tento deixar mais ou menos parecido um lado com o outro, né? Com o tamanho do rosto definido, eu começo a traçar algumas linhas que eu vou ter de parâmetro aí para trazer os próximos elementos, como os olhos, o nariz e a boca. Então eu começo traçando essa primeira linha e essa outra segunda linha, que vão definir ali mais ou menos o tamanho do nariz. E a terceira linha que eu tracei é mais ou menos ali que vai me ajudar a trazer o tamanho dos olhos. Depois eu traço duas linhas paralelas à linha do centro para dar a distância dos olhos e também o tamanho do nariz. Então, como vocês viram, a partir dessas linhas eu começo a fazer o desenho dos olhos, que tem vídeo aqui no canal mostrando bem pertinho alguns tipos de olhos que eu gosto de fazer nas minhas personagens. Então eu vou deixar linkado aqui nos cards para vocês assistirem depois, que eu mostro para vocês então vários tipos de olhos assim que eu gosto de desenhar. No vídeo de hoje eu fiz esse, ele é um pouquinho mais levantado com essas pontas exteriores ali, né, mais próximas do canto do rosto. Então eu fiz ele um pouco mais assim com uma cara de mal, mas que no final vocês vão ver que não vai ficar com esse aspecto. Eu gosto também depois, se eu não cheguei até aquela linha que a gente traçou para determinar o tamanho dos olhos, se eu não chego até ela, eu traço ali uma outra linha para deixar os dois olhos mais ou menos do mesmo tamanho e também na mesma altura. Então você pode ir mudando isso conforme o seu desenho vai acontecendo, porque no meio do processo você muda de ideia, enfim. Então vai traçando novas linhas para você conseguir deixar eles mais ou menos do mesmo tamanho. Eu não sou muito desses assim de ter que ficar perfeita simetria, mas eu gosto de deixar mais ou menos parecido. Depois eu venho traçando uma segunda linha que é meio que paralela ali, que representa aquela linha superior que a gente fez, para ser mais ou menos o começo do nosso delineado, do delineado da personagem. Como vocês estão vendo, eu não consegui de primeira ali, eu tive que apagar e refazer. Isso também acontece no desenho, super normal. E você, conforme mais você for fazendo, mais você vai tendo essa noção ali e vai conseguindo precisar apagar menos. Mas também não tem nada de errado com apagar. E então eu começo a fazer o delineado e eu tenho como parâmetro ali para a altura do delineado aquela mesma linha que a gente fez no começo, as linhas guias que a gente fez no começo, para o tamanho dos olhos. E isso ajuda bastante para deixar ali esse detalhe do desenho mais ou menos também na mesma altura e do mesmo formato. E aí você vai testando então para até chegar num resultado que você goste, num resultado que esteja parecido um lado com o outro. Mas é aquilo que eu disse, nunca vai ficar idêntico ao lado do... os dois nunca vão ficar idênticos, né? Então é uma coisa que acontece, é uma coisa que você vai fazendo e vai aprendendo a lidar. Mas eu gosto disso, eu gosto desse jeito que fica assim, não tão igual um lado com o outro, que eu acho que dá um ar de naturalidade, mais real. E é isso que a gente quer representar no nosso desenho, né? Então depois disso eu já traço ali, deixo uma linha um pouco mais forte para eu saber aonde que eu vou fazer o contorno depois. Eu aperto um pouquinho ali mais com o lápis, passo várias vezes para conseguir deixar uma marcação um pouco mais forte. Feito isso, eu começo então os elementos do olho, que é a pupila, que eu tô gostando mais de fazer agora uma pupila um pouco maior, então eu uso como base aquela mesma linha que a gente fez
pro começo dos olhos. Depois eu traço ali a íris, que eu também gosto de fazer os olhos bem grandes, bem expressivos. Então eu deixo esses dois elementos bem preenchendo bastante do olho para trazer mesmo esse efeito que eu gosto nos meus desenhos. Depois disso eu traço ali umas ondinhas para representar aquela luz que fica, né, o brilho dos olhos. E aí eu deixo esse espaço sem pintar, então eu já delimito ali para depois eu saber aonde que eu vou fazer o contorno. Feito isso, eu traço ali os cílios, mais ou menos na altura que eu gosto, do tamanho que eu gosto, bem de leve, para depois passar com a caneta finalizadora. E aí tá feito e tá pronto os nossos olhos. Pro nariz também é aquela mesma coisa, a gente vai usar aquelas duas linhas que a gente fez para traçar ali mais ou menos a distância dos olhos, vai ser o tamanho do nosso nariz. E o meu desenho de nariz é super simples, eu traço dois parênteses ali e ligo eles fazendo uma ondinha ali, como vocês estão vendo, e deixo ele bem pontudinho para ficar bem legal no nosso desenho. E os outros detalhes eu trago mesmo na pintura ali, com o desenho pintando ali com luz e sombra para trazer esse volume do nariz. Pra boca eu gosto de reforçar aquela linha do centro para deixar ela bem certinho e já delimito ali onde que eu quero que seja o nosso lábio superior, e depois eu traço um Vzinho ali naquela linha para deixar o começo da boca, e eu faço um sorrisinho pro lado, um sorrisinho pro outro, e depois é só vir ligando lá aquela primeira parte que você fez para a altura dos lábios, você vai ligando ali com o sorrisinho que você fez para aquela entre os lábios ali, sabe? Aquele limite entre os lábios, depois você só vai ligando ali. E o lábio inferior eu faço uma meia lua ali. Faço uma meia lua, uma letra U um pouco mais aberta, só para representar o lábio inferior. Para a sobrancelha, eu continuo usando aquelas mesmas linhas, aquela linha que a gente fez para determinar a distância dos olhos. Eu começo as sobrancelhas por ali, faço mais ou menos a altura que eu quero elas e traço a primeira linha. Eu gosto de fazer elas um pouco mais grossas, depende do personagem, mas no vídeo de hoje eu fiz ela um pouco mais grossa. E daí depois de feito uma, eu delimito ali e traço uma outra linha para deixar elas mais ou menos na mesma altura. Então eu faço primeiro uma, depois eu traço uma outra linha para conseguir deixar elas mais ou menos ali da mesma altura e faço a outra. E eu gosto também de fazer esses pelinhos ali no começo da sobrancelha para deixar um ar um pouco mais natural. Para as orelhas eu não tenho muito segredo, eu faço ali meio que uma meia lua e dou uma achatadinha nela um pouco, e uso também de novo aquelas mesmas linhas guias que a gente fez ali para começar os olhos, e depois de feita uma sobrancelha eu traço uma outra linha para deixar elas na mesma altura, né, o começo e o fim na mesma altura mais ou menos. Então eu gosto de fazer a sobrancelha desse jeito, assim, um pouquinho maiorzinha, assim, um pouquinho mais achatadinha, assim, sabe? Mesmo para trazer e conseguir colocar bastante acessórios nela. E depois eu traço, assim, essas ranhurinhas ali da orelha que a gente tem. E é tudo bem aleatório, assim, você vai fazendo e vai testando o que você gosta. Pro pescoço também eu começo ali tendo como base, deixando mais ou menos ali no meio daquela linha que a gente traçou no começo para dividir o círculo. Eu começo então ali o pescoço, eu gosto de fazer ele mais fino e já junto ali com os ombros. Para os ombros eu gosto de fazer uma bolinha ali, como vocês estão vendo, para deixar eles um pouco mais erguidinhos assim, sabe? Eu acho que dá um toque legal no desenho. E depois disso eu já começo traçando os braços da personagem. Eu gosto de fazer isso para eu saber mais ou menos até aonde que eu vou conseguir ir com o cabelo. E depois eu volto dando ali outros detalhes pro corpo, pro tronco ali da personagem. Mas então pro cabelo eu tenho como base aquela linha que divide o círculo, pra trazer ali a metade do cabelo. Então eu começo fazendo isso, eu gosto de fazer a franja dela um pouco levantadinha pra deixar as sobrancelhas à mostra, e aí o cabelo você pode ir fazendo do jeito que você gosta. Eu gosto de fazer assim, às vezes com umas voltinhas, deixando ele bem com um movimento assim, que eu acho que fica legal no desenho, e que eu consiga fazer uma pintura de uma forma legal, que eu gosto. Como vocês vão ver, eu fiz um cabelo colorido nela. Então eu acho que fica... Quanto mais espaço der pra pintar, né? Eu acho que fica legal e traz um resultado. Pelo menos é assim que eu gosto de fazer minhas personagens. Você pode adaptar aí pro jeito que você gosta de desenhar. Feito o cabelo, eu já venho ali então pro tronco dela, né? Que vocês sabem que eu não gosto de desenhar meus personagens de corpo inteiro, até porque eu tenho uma certa dificuldade, então a gente acaba fazendo de um outro jeito. Então eu traço ali mais ou menos como eu quero que seja o tronco da personagem, trago ali um pouco dessa, mais ou menos até o umbigo assim que eu desenho. E depois eu vou lhe dando outros ajustes. Como vocês podem ver, eu achei que os braços iam ficar muito estranhos ali como tava aquele traçado inicial que a gente fez. Então eu acabei mudando ali, trazendo a personagem um pouquinho menor, pra trazer um resultado um pouco mais harmônico assim com o que eu tava querendo pro desenho.
Depois ali eu fui ajustando esses outros elementos, então que o desenho vai mudando mesmo conforme a gente vai desenvolvendo ele e a gente vai fazendo esses ajustes. Terminei ali então, ajustei o cabelo, ajustei o corpo da personagem e fechei ali embaixo, que como vocês sabem é assim que eu gosto das minhas personagens. Então eu já fechei ali para eu saber o limite que eu tenho até onde eu posso ir para fazer o desenho. Depois disso, eu fiz na personagem uma camiseta, então eu fiz uma coisa bem simples assim para trazer esse tutorial de desenho aqui para vocês. Eu gosto de fazer essa golinha da camiseta de uma forma bem evidente, então eu faço assim uma meia lua, como se fosse um macarrãozinho ali, e faço as mangas da camiseta de uma forma bem simples. Assim como é bem simples, você pode botar do jeito que você quiser. Eu só fiz assim bem onduladinho para dar esse movimento pro desenho e depois eu só fechei ali as mangas e tá pronto o desenho. Foi mais ou menos isso que eu quis trazer pro nosso desenho de hoje, para esse como desenhar no meu estilo. Faço um detalhe ali no pescoço e depois venho, como eu falei para vocês, colocando alguns acessórios na personagem, que dessa vez eu quis colocar o brinco na personagem. E aí então eu fiz um contorno que vocês já sabem ali mais ou menos como eu faço, de vez em quando eu comento nos vídeos, que eu gosto bastante de variar as canetas. Agora eu tô gostando de fazer detalhes como os olhos, a boca com uma caneta menor, às vezes uma 01, uma 02, e o contorno do rosto, o cabelo e esses outros detalhes que são um pouco maiores, eu faço com uma caneta mais grossa, então uma 04 eu acabo usando, que nem eu mostrei pra vocês nos meus materiais de 2022, que foi o vídeo retrasado, eu acho que saiu, vou deixar aqui nos cards pra vocês verem depois. Então eu vou fazendo essa variação da ponta das canetas para trazer um efeito legal para o desenho, para realmente trazer um pouco mais de profundidade, que você também consegue trazer isso apenas com o contorno. Então eu vou fazendo assim, vou variando, vou tentando ali outras formas de fazer o contorno do desenho, vou mexendo na folha, não tem problema, vai fazendo isso, né, deixando do jeito que você gosta e que você consiga se sentir confortável fazendo isso no seu desenho. Então eu vou lá, faço contorno, depois eu vou vir e vou fazer mais um contorno aí com uma caneta brush para trazer uns detalhes um pouco mais evidentes para o desenho, trazer um pouco mais desse efeito mais, como é que eu posso dizer assim, ele fica, parece que fica mais, dá um efeito de profundidade, de sombra, para trazer isso mesmo com o contorno e depois ainda trazer de novo isso na pintura, e que então você consegue trazer esse resultado final para o seu desenho de uma forma bem legal, que o contorno realmente faz a diferença. Às vezes você vê um desenho, não sabe o que tem de diferente nele, aqui que tem um diferencial nele, e é o contorno. Então trabalha bem esse contorno, testa algumas canetas, pode fazer aí, testar as grossuras que você gosta de usar, e testa uma, testa outra, vê qual que você mais gosta, qual que você mais se adequa, e continua usando elas, depois vai testando outras, e vai tentando então algumas aí até você achar que você mais gosta. Eu vou deixar então o resultado final do desenho, do nosso desenho de como desenhar no meu estilo, nesse tutorial de desenho que eu mostrei pra vocês, como que eu faço todo esse processo pra criar as minhas personagens, né, o jeito que eu gosto de desenhar. Então eu vou deixar o resultado final da personagem que a gente criou hoje. Eu colori ela, coloquei todos os detalhes de brilho, detalhes na pintura, então eu coloquei tudo aí pra vocês verem mais ou menos como que pode ficar o desenho no meu estilo. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, que foi como desenhar no meu estilo de desenho, né, como que eu faço ali meu processo de criação ali das minhas personagens, um tutorial mesmo de desenho que eu ensinei pra vocês como desenhar no meu estilo. Não esquece de se inscrever aqui embaixo no canal, nesse botãozinho vermelho, tá escrito inscrever-se, é só clicar ali pra se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber todas as notificações de quando sair vídeo novo e também deixar o seu like. Me segue lá nas redes sociais, no meu Instagram e no meu TikTok, que tá aparecendo aqui na tela pra vocês, que tem bastante conteúdo por lá também que eu acho que vocês vão gostar. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje e até a próxima.